falando, vou falar inglês também, né, para que os americanos possam entender também. Bom, eu nasci, né, numa família católica, né, a maioria. So I was born in a Catholic family. E aí, quando eu tinha aproximadamente 10, 12 anos, os meus pais se separaram. So when I was like 10, my parents, they split. So, depois que eles se separaram, eu continuei morando com a minha mãe. E toda separação, né? Eu não fiquei, graças a Deus, eu não fiquei com nenhum trauma, mas é sempre uma fase difícil para uma criança. Aí uma amiga da minha mãe convidou ela para começar a participar de umas reuniões na igreja. Né? E no começo a minha mãe, ela ia escondida, né? Esqueci de falar nesse ponto, ela já tinha um novo marido, então ela ia escondida do marido dela, porque ele não queria que ela fosse. So after my parents they split, a friend of my mom, she started to invite her to attend to a church. But as my new father, my stepfather, he didn't like my mother to go, so she was hiding from him. Como ela estava escondendo isso dele, aí ela me levava junto. Então ela falava que ia sair, ia comigo, enfim, e a gente, né, ia para a igreja. Ela pediu para não contar, né, que a gente estava indo na igreja. So as he didn't want her to go, she started to me with her. So she was telling that we were just hanging, going to the mall and stuff. Once he didn't want us to go to the church. Então, depois de um certo tempo, no começo eu ia, né, na igreja só porque ela me pedia, então eu não entendia direito. Aí, com a medida do tempo, comecei a ir, aprendi a tocar guitarra, violão na verdade, né, e comecei a tocar violão na igreja. So I was going to the church with her, and I started learning how to play guitar. And after a while, I was like already playing at the church. Até esse momento eu não tinha, né, como eu era muito novo, eu não tinha muito, não tinha entendimento do que realmente era ser cristão ou, né, atitudes de cristão, porque eu era muito novo e basicamente ia porque minha mãe pedia, né, na igreja com ela. Aí um certo tempo depois, né, que eu estava frequentando a igreja, né, nesse ponto meu padrasto já sabia, a gente acabou trocando de igreja, e eu ainda assim, né, eu ia, frequentava, porém sem aquele grande entendimento, né, o que é ser cristão. So I was playing guitar at church, and then for some reason my mother decided to start going to another church. So we switched church. It was a evangelical church, but different denomination. Even though I didn't realize what it was like to be a Christian, like doing what God wants you to do and all that stuff. Mas depois, né, fui crescendo com o passar do tempo. Aí eu comecei, né, a ter mais experiências com Deus e perceber que ser cristão é muito mais do que você simplesmente ir domingo ou sábado ou participar da igreja quando tem culto, né? So after a while I started to understand that being a Christian is more than just going to church Saturday night or Sunday morning, and I started to give my heart to the Lord much more. Então depois, né, que comecei a participar mais ativamente, né, a participar de trabalhos na igreja. Aí eu tive a oportunidade também de viajar para os Estados Unidos e o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei um pouco, devido a algumas circunstâncias, eu fiquei um pouco fora da igreja. Aí eu voltei para o Brasil, né? Nesse tempo, quando eu voltei, eu comecei a participar das missões, né? Eu recebi o convite para participar dessas missões como tradutor. Então eu vinha nas missões e sempre foi um grande prazer para mim vir, porque além de estar fazendo uma coisa que eu gosto, vindo, né, dividir o evangelho com as pessoas, eu também tive a oportunidade de conhecer os
os nossos amigos aí, os americanos que estão aí com a gente hoje. So I was telling that after that I decided to donate myself to God, like work, at the church. I started to, then I met you all and started doing the translations and stuff. And I had a great opportunity to meet you all. That's what I done. Aí, né, depois daquele tempo que eu fui para os Estados Unidos e voltei, eu me casei. Hoje eu tenho 2 filhas. Uma tem 12 dias, nasceu 12 dias atrás. A outra tem 1 ano e 6 meses, a Rebeca e a Sara. Então, minha esposa, infelizmente, dessa vez não pôde vir. A vez passada ela veio. Então, é basicamente isso. Mas o que eu gostaria realmente de deixar com vocês uma mensagem é que muitas vezes a gente acaba caindo na rotina e achando que, puxa, eu vou na igreja, ou eu faço boas obras, e acaba achando que está fazendo o máximo que pode para Deus. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer. De repente, puxa, se eu vou na igreja todo sábado, ou todo domingo, tranquilo, mas você já falou para o teu vizinho de Jesus? Você já falou no trabalho? De repente, puxa, no trabalho ninguém sabe que eu sou cristão. Né? Então eu queria encorajar vocês a deixar Cristo, gradativamente começar a incentivar os amigos, contar para os amigos, para os familiares, que é uma obrigação nossa. A Bíblia, Jesus nos deu esse mandamento de dividir o amor que a gente tem por Ele com os outros que Ele tem por nós. E esse trabalho que a gente faz é um trabalho maravilhoso, né? Puxa, às vezes a gente foi pelo bairro aqui, tinha muita gente que não conhecia ainda Cristo, que nunca ouviu falar, e as pessoas realmente precisam de Cristo. Elas ficam super felizes quando a gente vai. E eu queria incentivar vocês. Esse é o nosso segundo dia, fazendo esses trabalhos ainda. A gente vai a semana toda. Mas depois que a gente for embora, as pessoas vão continuar lá fora. E eles vão continuar precisando que alguém vá lá e leve a palavra, leve o Evangelho, para que eles possam conhecer também. Amém? Amém. I'm not going to translate all of that because I don't remember. But I can tell.